Fala galera, bem-vindos a mais um Papo Reto. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que vai falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o movimento negro no Brasil e, é claro, por que não, na nossa cidade, né? Que é meu amigo Michel Marques. Bem-vindo, Michel. Tá de boa, irmão? Tudo bem? Massa, tô bom. Michel, bom, sim. queria que você se apresentasse pro pessoal aí. Você é daqui de Inhumas, o que você faz, o que você estudou? Massa, eu sou o Michel, aí eu acho que muita gente conhece já em relação à música, né? E eu sou daqui mesmo, goiabense, inhumense. E eu não vou falar muito de música hoje, nem eu acho que nada. Eu vou falar mais do meu projeto, do que eu ando estudando, do que eu ando trabalhando dentro da universidade agora, na Universidade Federal. Né, que é algo que eu iniciei aqui no IFG e que agora eu estou levando à frente num curso de pós-graduação, né, mestrado ali na UFG, que é como você disse mesmo, que é a questão do movimento negro e as políticas públicas que o movimento negro conseguiu aplicar aí na educação, na área de educação. Eu sou educador em Química, sou licenciado pelo Instituto Federal, sou professor mesmo de Química, né? Trabalho já nessa área há pelo menos 6 anos. E é a primeira vez que eu trago a público esse assunto, essa questão que eu venho pesquisando há pelo menos 2 anos. E você entrou na pós-graduação agora ou é mestrado? Mestrado, consegui, passei por um processo seletivo aí, desde de agosto do ano passado, que passou por algumas provas, entrevista, onde eu fui, assim, eu achava que eu não ia conseguir, mas acabei passando. E agora eu vou poder dar continuidade a essa pesquisa, que eu comecei no IF, analisando ali as relações étnico-raciais dentro da formação de professores no IFG, professores de Química, e agora eu vou trazer essa pesquisa para um âmbito das escolas estaduais da cidade de Inhumas. E a UFG achou isso muito interessante. Achou interessante porque não tem esse tipo de pesquisa dentro daqui, né? Aqui em Inhumas a gente não tem um movimento negro, a gente não tem perspectivas de se trabalhar as relações étnico-raciais. E quem passou, como todo mundo aqui passou pela escola pública, sabe que é um assunto que a gente só ouve quando fala-se de escravidão. Quando fala de escravidão, fala de negro, e a gente só tem a referência do período da escravidão para nos entendermos enquanto negro, né? Enquanto afro-brasileiros. E eu descobri que há uma perspectiva muito maior a ser trabalhada e uma demanda por um ensino voltado à história da África e dos afro-brasileiros na construção da sociedade nacional. E quando eu comecei a trabalhar com isso, claro que aqui em Umas não foi muito bem recebido, porque a gente ainda tem muitos tabus em relação à questão racial. Muita gente acredita que não existe racismo ainda. Muita gente diz que isso é mimimi, né? O grande conceito que o Facebook, que as redes sociais trouxeram, que é o mimimi. A questão do racismo reverso também é muito falada hoje em dia. Então eu comecei a analisar isso e descobri que é um mundo muito grande, conceitual muito grande. A história, uma história que nós não tivemos acesso a essa história, né? E é necessário que nós tenhamos para nos reconhecermos enquanto o que é ser brasileiro, o que é ser um negro no Brasil. É uma pergunta interessante que é difícil de se responder, porque é complexo, é um assunto muito complexo. Então, começa aí. O que é ser um negro no Brasil? Pois é, Junão. Eu, né, na minha experiência assim, particular, eu fui me reconhecer negro de uns 2 anos para cá. Falar assim, não, eu sou negro. Porque eu nunca soube me definir. Como a gente tem um processo de formação onde você não é levado a pensar a sua questão racial, e o Brasil é um país de uma complexidade racial muito grande, de uma diversidade cultural muito grande, né? Eu vim me descobrir negro, né? A gente não, até parafraseando certos autores, a gente não nasce negro, a gente torna-se negro, né? E nisso eu percebi que houve um silenciamento,
infelizmente, houve um silenciamento histórico sobre a contribuição do negro no Brasil. O que a gente sabe sobre a escravidão e a participação dos afro-brasileiros e dos africanos? Que foram pessoas selvagens, retiradas de um continente selvagem, de um continente inferior, onde foram trazidos para cá, passados 350 anos escravizados aqui, seres humanos africanos escravizados, né? E um dia chegou a princesa Isabel, uma princesa branca, e na sua benevolência nos salvou com a abolição, com a Lei Áurea. Uhum. Isso é todo o contexto que nós assistimos na nossa formação, pelo menos na minha formação enquanto estudante de escola pública. Só que aí você vai na academia, você vai nas pesquisas feitas, principalmente pela historiografia do movimento negro, dentro do movimento negro, e descobre que houve muita resistência dentro do Brasil. Houve quilombos, como o quilombo dos Palmares, a grande figura de Zumbi, que ainda é uma figura controversa em certos padrões, em certos sentidos, onde alguns acreditam que nem houve a existência dele, outros falam que sim, houve, ele é um herói, outros dizem que ele teve escravos também, mas na análise em si, você percebe que tudo isso é muito senso comum. Tudo isso é muito coisa de vai, fala aqui, fala colar. Eu acho isso, eu acho outro acha isso, aquilo. são achismos, né? Dentro dessa perspectiva. Aí eu me embrenhei numa área que não é minha, que é a área da história, né? Porque eu preciso dessa base histórica. Mesmo no curso de Química, a gente estuda história da ciência. A gente tenta trazer a história da ciência para explicar contextualmente conceitos que a gente acha que não tem, que saiu do nada, né? A gente estuda elétrons, mas a gente não estuda o século XVIII, o século das luzes, onde foi necessária a construção desse conceito de elétron para a manipulação a descoberta da eletricidade por Thomas Edison e muitos outros cientistas. Então, nessa perspectiva que eu estudei de história da ciência, eu acabei tendo muito contato com a história. Isso facilitou, hoje em dia, a minha pesquisa nessa área. Então, hoje eu sei que nós tivemos resistência dos negros desde que eles chegaram aqui. Quilombo dos Palmares durou um século, com várias investidas de soldados, de exército brasileiro, que o Império morria de medo daquilo ali, porque era um lugar onde não havia escravidão, um lugar onde havia liberdade, um lugar onde a base que sustentava o Império não existia, que era a escravização, que era a mão de obra escrava. Então era um país dentro do Brasil. Isso influenciou muito o modo com que o negro foi visto dentro do país e hoje reflete. Porque hoje a gente tem um racismo que está estruturado na base da sociedade. Onde até a gente, como negro, a gente tem um pouco até de um auto-ódio que foi implantado na gente a partir de uma estrutura social que diz que negro é inferior, que colocou o negro muitas vezes dentro da história do Brasil como não voltado às áreas de conhecimento, o negro sempre ali malemolente, um negro que sempre está voltado aos prazeres carnais. Isso tudo foi construído. Isso tudo foi construído dentro de uma perspectiva colonial, onde havia um ideário europeu de superioridade. E esse ideário europeu de superioridade, para justificar a escravização, cientificizou a questão das raças. Então, como que surgiu a raça? Houve como que eu posso dizer, um movimento científico europeu para justificar a questão do eu sou europeu, eu sou superior, qualquer outra raça, qualquer outro grupo humano é inferior. Isso justificou a invasão de territórios, isso justificou a morte, genocídio indígena, a morte, genocídio negro, justificou muita coisa. Porque
como o europeu tinha uma visão de que ele é detentor da ciência correta, do modo de pensar correto, do modo civilizacional correto, então tudo que foi feito contra outros grupos foi justificado e a sociedade aplaudiu, a sociedade aceitou. Por exemplo, na invasão africana mesmo, que o colonialismo dentro do continente africano foi dito, a partir da religião também, como a levada da civilização a esses povos. Eu vou levar a religião correta, porque eles estão cultuando demônios, e nisso, se for preciso, eu mato, eu ocupo, eu invado, para que eles tenham a liberdade e que eles tenham a condição de chegar ao céu, a condição de ter uma vida certa, correta, na perspectiva do que é correto para o europeu. Então isso tudo influenciou bastante a colônia brasileira. Então as questões de divisão racial, mulato, mameluco, as cores, isso tudo foi criado na França. E os franceses criaram uma teoria toda em cima disso aí, dividindo as pessoas em cores, em paletas de cores, dando nome a cada uma e justificando a inteligência. Quanto mais claro, mais inteligente, mais apto, mais digno de participar da sociedade. Quanto mais retinto, mais inferior, mais propício à escravização, um ser selvagem que já é pronto para ser escravizado. Então é uma coisa que a gente também precisa trazer para hoje. Muita gente vai falar de negro e fala assim, ele é negão, ele é escuro, azul. A gente tem uma palavra certa para definir essas variações de cor, que é a retinto. Né? Eu sou mais retinto ou menos retinto. Então, negro retinto é o negro muito retinto, é aquele negro que a gente chama de negão. Né? E o negro menos retinto é o que a gente chama erroneamente de moreno. Não, você não é negro, você é moreno. Né? E moreno nem é corpo. Você é moreno, você é um cara branco de cabelo, não sei se você se define branco, desculpa. Não, nunca me defini como Sim, nada. Entendo, porque assim, a gente se autodeclara, né? Então, moreno seria uma pessoa de pele clara, cabelo preto. Então, qualquer pessoa clara, branca, de cabelo preto é morena, diferente da loira. Ou você é loiro, ou você é moreno. Só lembrar do El Chan, você localiza, né? A loira do Chan, a morena do Chan. É aquilo, vamos assim dizer, o moreno. Agora, a questão de chamar de negro é até um pouco... As pessoas têm medo. Nossa, você negro, desculpa. Não, é negro, nós somos negros, né? Eu gosto até de ser chamado de preto mesmo, né? Isso foi uma chaga na minha vida por muito tempo, mas hoje eu gosto de ser chamado de preto. E o movimento negro, o pessoal que está dentro dele também está assumindo essa alcunha de preto, para desfazer os preconceitos em cima dessas nomenclaturas, né? Para desfazer o racismo criado em cima dessas propostas, porque foi criado para isso, esses nomes. Então me fala aí um pouquinho da sua linha de pesquisa no mestrado. Você trouxe tanta informação, qual que é a linha que você está seguindo? Olha... e afro-brasileira, tanto no continente africano quanto na diáspora, dentro da educação científica. É isso que eu quero trabalhar, é isso que eu estou trabalhando, e é a proposta que a UFG aceitou e, assim, acolheu, né? Por quê que isso é importante? Nós já estamos num período do Brasil... Você pode ver que racismo, o povo está até falando, virou moda. Você está ouvindo muito falar disso na TV, você está ouvindo muito falar disso nas mídias em geral, nas redes sociais. Então, é um assunto que está em voga. Por quê? Porque nós estamos agora num período de assimilação da lei, de várias leis que vêm sendo sancionadas, lutadas pelo movimento negro para poder ser sancionada dentro do país desde que o Brasil é república. E até antes. Mas então, para falar dessa pesquisa, eu vou fazer dar uma contextualizada. Que eu acabo me envolvendo muito
a história, porque eu preciso me localizar, né? Quando você se localiza historicamente, você se posiciona no mundo enquanto ser humano. A gente estuda para poder saber quem somos nós. Qual a posição que nós temos no mundo. A posição tanto dentro da sociedade, né? Quanto a posição política que a gente assume também. Por isso que eu fui na história saber o que é que trouxe esse assunto até hoje. Por que esse assunto está tão importante hoje? Né? E por que está ganhando tanta mídia hoje em dia? Então nós voltamos aí na abolição, por exemplo. No período anterior até a abolição, não sei se você sabe, os negros no Brasil, numa lei ali da década de 1830, 1840, o negro foi proibido de frequentar a escola. Primeira coisa. Então os negros e seus descendentes foram proibidos. O negro não pode frequentar a escola. Essa lei só veio ser derrubada em meados do século XX, que o negro pôde finalmente ter assim, acesso legal ao ensino, tanto de ciências quanto qualquer outro nível. Então, nisso, gerou-se uma descendência que não teve uma base familiar, uma base histórica que inspirasse essa descendência a entrar nos territórios das ciências, nos territórios vamos assim dizer, superiores de uma sociedade que privilegia esse tipo de pensamento. Então, o negro sempre foi visto mesmo como inferiorizado. E isso tem uma justificativa política, isso tem uma justificativa jurídica, legal, que colocou o negro nessas condições. Explico. Começa com a abolição, onde os negros, então, foram ali libertados e não houve política nenhuma de moradia, de resguardo para essa população que não tinha educação, era uma população que não tinha meios, não tinha um bem material sequer, porque eram escravizados, não tinha nem para onde ir, né? Não tinha autorização de ter nada. Então o negro ele foi libertado ali e foi deixado a Deus dará. Só que o Império, Dom Pedro, ele já tinha uma política onde ele já estava tentando estabelecer uma reforma agrária, onde ele pegaria partes de terras de fazendeiros senhores e redistribuiria para os negros. Isso causou um alvoroço dentro da elite brasileira. Falou, não, eu não aceito que minhas terras sejam dadas para negros. Eu não aceito que as minhas terras sejam dadas para escravos, como eram conhecidos. Hoje a gente não chama escravo. Hoje a gente fala seres humanos escravizados. A gente já não usa essa nomenclatura. Então, essa ideia que justificou o golpe da República. Hoje a gente entende a República não como a proclamação do Deodoro, Marechal Deodoro, mas como um golpe. Porque o exército brasileiro se uniu às elites ali fazendeiras, né, as elites latifundiárias, e emplacaram o golpe, porque senão ia passar a reforma agrária. Ia passar essas medidas que beneficiariam minimamente o negro brasileiro. Só que aí, com o golpe da República, pronto, instalou-se várias medidas para que deixasse o negro na condição de subalterno, na condição de inferior. Por exemplo, em 1891 teve a lei da vadiagem. Não podia estar vadiando na rua. Pegou vadiando na rua é preso. Quem estava sem emprego na rua, porque ninguém dava emprego para negro? O negro estava na rua. Então foi uma justificativa para encarceramento em massa da população negra. Hoje a gente vê, nossa, você fala, poxa, por que o negro é 90% quase da população carcerária brasileira? Será que o negro ele é mais propenso à criminalidade? Não, isso é um aspecto histórico, isso foi construído na sociedade brasileira, né? Isso desde o Império, desde a colônia. Na colônia, essas festas que, por exemplo, vou dar uma justificada nisso. As festas que a gente hoje vê como brasileiras, Carnaval, Folia de Reis, a Congada, e várias outras festas, o Jongo, né? As reinarias, como são chamadas também algumas festas. Essas festas que a gente hoje entende como brasileiras foram festas
africanas, foram festas trazidas e feitas pelos africanos e afro-brasileiros aqui. E desde essa época eram mal vistas pelas autoridades, porque ia contra a questão cristã, ia contra a família, eram festas com muito questões carnais envolvidas, porque o negro sempre foi vivo, sempre foi essa coisa de festa, né? E sempre foi muito reprimida as suas festas, as festas desses negros. A partir de irmandades católicas, os negros foram catolizados, né? Essas irmandades promoviam essas festas. O que ficou hoje, a gente tem boi bumbá, bumba meu boi ali no norte, festas aqui mesmo nessa região. Isso tudo foi muito reprimido na época, vigiado de perto. Só podia fazer festa de dia, de noite já era demais. Os negros resistiam, faziam à noite também. Então isso tudo, essa ideia do negro que faz coisa errada, vigia o negro, isso tudo hoje em dia ainda é reflexo dessa época, dessa visão acerca do negro. Mas ali a gente vê que todas essas políticas, mesmo assim, não contiveram as reações, as resistências dos negros no Brasil. Porque mesmo assim, negros como Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, que foram pessoas autodidatas, assim, na maioria, que conseguiram estudar e se tornarem engenheiros, rábulas. Rábula é um advogado que não tem informação. Luiz Gama mesmo libertou vários negros, ganhou pelo menos 500 processos de alforria aqui dentro do Brasil. Então houve muita resistência desses negros, mesmo proibidos de estudar, estudaram. Criaram irmandades, clubes, associações. Então, cursos populares de alfabetização. Os negros que eram alfabetizados alfabetizavam os outros. Não vamos esperar o Estado dar essa oportunidade, a gente mesmo se alfabetiza. Então, houve muita resistência. Isso tudo faz parte do movimento da resistência. Uma das propostas hoje para a política pública que foi implantada, que foi sancionada, que é a Lei 10.639, que foi sancionada em 2003, dia 9 de janeiro, essa lei que fala que deve-se trabalhar o negro para além da escravidão. Não só a escravidão, mas seus processos de resistência, seus processos de luta dentro da sociedade brasileira. Então, a gente vê o negro como, meu Deus, ficou ali 350 anos, triste, como a gente vê na novela, né? Você põe a novela, os negros estão escravizados aqui, levar chibatada. Não, houve muita fuga. Houve compra de alforria pelos negros, porque os negros podiam acumular uma quantiazinha de dinheiro permitida pelo senhor ali, chamada pecúlio. Então eles iam juntando, compravam alforria. Só que isso já não bastava, eles iam lá, registravam em cartório, tudo certinho, senão não bastava. Então os negros sempre resistir à escravidão. Então tinha negro que fugia muito longe da fazenda e se autodeclarava livre. Não, agora eu sou livre, tá bem longe. Só que era difícil escapar não só da fazenda, mas de uma sociedade inteira que era escravista. Então, aqui no Brasil, a gente tinha diferenciação entre 3 grupos. Isso era bem estabelecido. Os escravos, também conhecidos como negros. Os livres, também conhecidos como brancos. E índios. São os indígenas, né? Que foram escravizados no começo do momento histórico, mas eu vou te justificar que dentro da minha pesquisa a gente consegue entender por que o índio foi preterido na hora da escravização e o negro foi tão trazido. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, esses 3 grupos foram muito bem definidos. Só que aí os negros começaram a comprar alforria no século XVII de 18 aos montes, começou a comprar muito. E se tornaram muitos negros se tornaram livres. Só que tinha a questão da cor. O pessoal olha pra você, esse cara é preto, esse cara é escravo. Então, ele deve ter um dono, então discriminava esse negro pela cor. Então, por isso que o negro ia lá e registrava em cartório, porque era muito diferente ser livre numa sociedade e ser escravo. Você tinha muita restrição quando você era escravo. Você não podia fazer nada, seu direito de ir e vir era restringido muito, mesmo sendo livre.
Então, dentro da sociedade brasileira, esses dias mesmo eu postei um fato que foi compartilhado por mais de 40 pessoas, mais de 40 compartilhamentos, ainda está sendo, que é onde surgiu o termo pardo. Você sabe de onde veio? Como diferenciar naquela época o negro livre, nascido livre, o escravo vindo da África ou o negro nascido escravo? Como é que você diferenciava? Para se diferenciar os negros livres, descendentes de escravizados ali, eles colocaram a nomenclatura pardo, porque continuava diferenciando, discriminando pela cor, que é a base da sociedade escravista, mas agora você sabia, opa, peraí, você tem documento te provando que você é livre? Tem, então você é pardo. Hoje em dia a pessoa se autodeclara parda porque ela não sabe se ela é preta, se ela é branca. Então ela se autodeclara parda para se parecer mais com o branco. Não quero parecer com o negro. Mas sempre, o pardo ele é o negro, ele tem a retintura, ele tem a pele escura, só que ele é livre. E até hoje a gente usa essa definição de pardo como uma discriminação positiva para que as pessoas se autodeclarem, por causa da miscigenação. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso também. Porque a gente miscigenou muito o nosso povo, né? Então nosso povo, ele meio que não se entende o que é negro, o que é pardo, quem sou eu. Então, isso tudo foi a política de Estado para deixar a sociedade muito bem definida, né? Sempre colocando o branco, o europeu como superior e o negro como inferior. Então, a gente vem aí, após a independência, teve como é que se diz, Constituinte de 1823, para fazer a primeira Constituição, que foi a Constituição Imperial. Ali foi se definido quem era e quem não era cidadão. Quem é cidadão? Africano pode ser cidadão, né? Indígena, será que pode ser? Quem é cidadão? Houve aclamação popular, houve protesto nas ruas, houve mídia em cima, jornais à época jornais feitos por negros libertos, que montaram os seus próprios, né, ali meios de comunicação e pressionaram ali. E no final a gente teve a definição de que os negros libertos, né, esses negros seriam cidadãos, mas os africanos não. Os africanos nunca puderam ter direito civil nenhum dentro do Brasil. Então, quando se definiu o que é cidadão naquele momento ali, você ia ter os cidadãos ativos e os cidadãos passivos. Quem eram os cidadãos ativos? Quem tinha mais de 200 mil contos de réis na conta. Quem eram? Os senhores, né? Os brancos, que eram ricos. E quem era cidadão passivo eram os outros que tinham ali mínimos direitos civis, né? Direitos à propriedade e tudo mais. Então, nisso já começou-se a ter uma discriminação muito grande entre quem seria mais privilegiado da sociedade nacional e quem seria menos. Né? Nisso aí se definiu pela primeira vez. Aí eu já te falei da lei que proibiu o acesso à educação, né, a negros, africanos e descendentes, mesmo tendo esses direitos civis aí. Eles teve essa lei, a lei número 1, né, que definiu que negros não poderiam ter, e mais uma lei em 1850, que é a lei de acesso a terras. Não, o negro não pode ter acesso à terra. Não, só os senhores mesmo, só uma certa parcela da sociedade que pode ter terra aqui dentro do Brasil. Isso até hoje configura isso. Nós vemos bairros aí onde pessoas não têm moradia, movimentos sem teto. Isso tudo ainda reflete, são reflexos desse momento, onde os negros sempre foram colocados como mais pobres. Não pode ter nem terra, né? Mesmo que naquela época, senhores, alguns deixavam os negros terem uma plantação complementar dentro da roça dele, onde eles só podiam trabalhar em feriados também. Não podia trabalhar todo dia lá, não. Então você podia ter uma horta, uma plantação complementar ali, uma horta de subsistência ali, né? Mas ali você ainda tinha que dar uma parcela pro senhor ali do que você produzisse também. Então tudo isso foi bem definidinho para que o negro tivesse o mínimo, mas o mínimo do mínimo mesmo. Agora, voltando à questão do porquê trabalhar relações étnico-raciais. Primeiro, para recontar a história, que foi, muitas vezes, deturpada pela historiografia, na maioria das vezes europeia, influenciada pelos esses traços eurocentrados, e muitas vezes também invisibilizou muitas ideias, muitos nomes, muitas participações. Você acredita que a princesa Isabel foi uma heroína dos negros?
Acho que heroína é uma palavra muito forte. Sim, mas ela libertou ali. Sim. Isso foi o que foi te contado. Mas você sabia que em 1887, um ano antes da abolição, já tinham 90% dos negros que estavam libertos? 90%, Junão. 90%. Quem ela libertou? Libertou uma pequena parcelinha ali de que ainda estava jogada aí por aqui e ali. Então, 90%. Quem que lutou pela libertação dos escravos foi o movimento abolicionista. Foram grandes nomes ali do movimento abolicionista. A sociedade, na década de 1880, a maioria da sociedade civil já não aguentava a escravidão. A Inglaterra, que mantinha acordos comerciais com o Brasil, pressionava também a coroa a desfazer dessas coisas, da escravidão, porque a Inglaterra aboliu em 1804. E desde lá ela vem pressionando a coroa a sancionar leis, por exemplo, a lei que proibia o tráfico atlântico, o tráfico de escravos, de escravizados. O que não foi, a lei foi sancionada, mas continuou. A lei foi sancionada em 1835. Nós temos pelo menos milhões de escravos vieram de 35 a 50. Até que a lei foi assim, mais ou menos validada mesmo. Aqui no Brasil é assim, né? A lei é posta num tempo, tanto que 2003 foi a 10639 e agora que a gente está discutindo sobre ela. Agora que a Unicamp, por exemplo, implantou a lei de cotas, por exemplo. Isso foi promulgada em 2012. Ou seja, sempre é um processo lento aqui. Então, tudo isso, a sociedade brasileira ela começou a comprar a ideia abolicionista. Senhores começaram a comprar territórios e dar para negros, para montar quilombos. Existiram quilombos abolicionistas, sabia disso? Existiu o quilombo do Leblon. Lá no Leblon, lá no Rio, tinha um quilombo. Isso financiado por José do Patrocínio, financiado por pessoas da época, que eram da elite lá da época, que compraram os ideais abolicionistas. Teve o quilombo de Jabaquara, em Santos, que foi um quilombo gigantesco, apoiado pela elite, apoiado por grandes nomes da elite, pessoas que tinham poder naquela época. E aí influenciou muito a fuga de escravizados para esses locais, e essa questão ficou insustentável no Brasil. Houve muita resistência, Junão. Muita resistência. Isso não é contado na escola. Tá vendo como é um problema muito grande dentro da nossa escola? Eu não faço a pesquisa, muitas vezes a minha pesquisa tem um tom acusatório, né? De, o Brasil, o Estado brasileiro. Mas não, eu tento trazer uma perspectiva que tape essa lacuna dentro da nossa história. Porque a gente tem o direito de saber o que aconteceu. Exatamente. A gente tem o direito de saber quais os nomes participaram, quem foi André Rebouças, quem foi Antônio Rebouças, quem foi José do Patrocínio, quem foi Luiz Gama, quem foi Dandara. E vários outros. Por que Zumbi ainda é símbolo? Porque uma das coisas que influenciou muito esse processo foi o quilombo, que o quilombo foi resistência por 100 anos. Hoje em dia a gente tem o 20 de novembro. Você sabe por que a gente comemora o Dia da Consciência Negra no 20 de novembro? Foi o dia da morte, de captura e morte de Zumbi, em 20 de novembro de 1695. Quando finalmente pegaram aquele ícone, porque diziam que Zumbi não morria, Zumbi era eterno, imortal, tinha toda uma lenda em cima de Zumbi, tanto que hoje é difícil saber quem foi Zumbi certinho, porque tanta lenda que criaram em cima dele, porque foi muita resistência, foi um século de investidas, investiu muito, exércitos foram dizimados, o exército brasileiro ia lá com 5 mil homens para acabar com tudo. Matavam todos, que era um lugar de figo em Pernambuco lá. Quilombo dos Palmares tinham 15 quilombos, sabia disso? A gente pensa que é só um local. Eram 15 lideranças ali. Tinha o chefe de tudo, que era o Ganga Zumba, né? Houve até o processo de Ganga Zumba ter feito um acordo com o Estado pernambucano, com a capitania de Pernambuco, para poder, onde eles disseram, você devolve os que fugiram para lá, e os que nasceram lá e estão lá, você pode ficar com eles. Aí quando o Ganga Zumba volta com esse acordo, reza a história conta, né, que foi morto Ganga Zumba, Zumbi pegou a liderança. Porque quando você vai entregar a galera que fugiu pra lá, como assim?
Se fugiu para lá é porque quer liberdade. Então isso já acirrou muito. E esse quilombo, ele influenciou muito o ideário de, tipo assim, ó, cuidado, não deixa negro se amotinar, não. Negro amotinado é coisa perigosa. Por isso que nas festas eles ficavam vigiando, cuidado. E realmente, os negros aproveitavam as festas para fazer ali seus ali, vamos assim dizer, como que a gente pode fugir, onde que a gente pode fugir, onde tem, eles se comunicavam entre eles. Os negros trazidos da África, não, foram de várias etnias africanas, foram de várias nações, reinados. Não é como a gente conhece hoje, tribo. A gente pensa em África, a gente pensa em tribo, né? Não, gente. Teve nações, impérios gigantescos. Então, foram trazidos de vários lugares, principalmente do ocidente africano ali, da parte ocidental, da Gana, Angola, Congo, desses países ali da África Ocidental e Central. Então, quando chegavam aqui, era difícil para se comunicar, porque eram várias línguas, né? Não era só uma língua. Que a gente pensa em África, a gente pensa num país só, numa cidade, África. Vamos lá para África. Não, lá tem muita diversidade. Então, quem se deu melhor aqui, que se virou melhor, era quem nascia aqui, quem já estava aculturado, conseguia se envolver na sociedade, conseguir relações ali comerciais. Tinha, por exemplo, a gente vê hoje uma coisa, tipo o engraxate, aquele profissional que pega a coisa e vai fazer lá na rua mesmo. Isso é daquele tempo. Porque tinha aquele escravizado que não ficava na fazenda sendo chibatado. O senhor falava assim, você vai pra rua, vai vender sua força aí, vai carregar um negócio pros outros, vai fazer uma grana, no fim do dia eu quero essa grana aqui, e dava uma porcentagem para ele. Sabia disso? Eles iam fazer pequenos serviços ali e ficava lá, tinham vários negros ali que eram bem conhecidos na sociedade mesmo, que andavam por ali. Aquele cara ali pode te ajudar, pega ele ali que ele é um escravizado de tal senhor, ele pode te fazer esse trampo aí. Então a nossa sociedade hoje é muito parecida com aquela sociedade lá. Por isso que a gente ainda tem essa coisa do colonialismo muito presente dentro do Brasil, gerando o que a gente chama de racismo estrutural. Aí beleza, toda essa história que não nos foi contada contribui para quê? Para o tal do racismo estrutural, para o tal do racismo. Porque o racismo no Brasil, ele não é só o da injúria, o do preto, cabelo ruim, né? Chamado nosso cabelo crespo, chamado de ruim. Preto fede, preto é malandro. Não é só esse racismo, nosso racismo é sutil. Nosso racismo está nas relações sociais. Né? Na hora que você duvida da capacidade intelectual de um negro. Muita gente tem... esses dias mesmo vi um relato de um médico negro, onde a mulher entrou e falou, você que é um médico? Ele falou, sou. E começou a falar com ele em termos técnicos. E tal coisa, e ele respondendo em termos técnicos também. Para prova, para testar. Ela ainda sai, ele receitou para ela um medicamento, ela saiu do consultório e perguntou, que cara é o médico mesmo? Ela é. Ela, rapaz, e ela não quis aquele atendimento, ela não aceitou. Porque ainda tem uma dúvida, ou hoje tem a dúvida sobre a capacidade intelectual do negro. Então, como eu tinha dito naquela hora, o negro sempre se fez, ele sempre se educou dentro dos movimentos, dentro das irmandades, dentro dos clubes de negros, dentro dos jornais, da imprensa negra que denunciava o racismo. Tinha um jornal da Frente Negra Brasileira. Frente Negra Brasileira tinha um jornal chamado A Voz da Raça, onde eles denunciavam. Pessoas negras, no começo do século passado, passavam em concurso público em primeiro lugar, o Estado ia lá e anulava o concurso. O cara até é bom, o cara é inteligente demais. Mas, peraí, não pode ocupar esse cargo aqui. Anulavam, então eles denunciavam no jornais da época. Então, a imprensa negra foi a imprensa que atuou em São Paulo, atuou no Rio, atuou no Goiás, em Minas Gerais, na Bahia. Por exemplo, a Frente Negra Brasileira chegou a ser partido político. A Frente Negra Brasileira chegou a ter 40 mil membros no Brasil, no começo do século, na década de 20, de 1930. O partido político da Frente Negra, ele foi instituído em 1936. Só que no ano seguinte ele foi extinguido com o golpe do Estado Novo, o Getúlio Vargas, né? Que extinguiu todos os partidos políticos. Isso desestabilizou muito a luta negra. A Frente Negra, ela tinha um aspecto até nacionalista, bem parecido com o que a gente vê hoje aí na extrema direita. Então eles defendiam a família,
só que tinha raça no meio. Tinha família, mas tinha raça. Eles não eram muito, vamos assim dizer, revolucionários nesses aspectos. Eles eram integracionistas, queriam se integrar na sociedade, que ainda não aceitavam o negro muito bem. Então eles forçavam essa integração. Nós somos também seres dignos de respeito. Nós queremos. Então eles conseguiram algumas demandas ali, políticas e sociais da época, mas logo foram extinguidos. Só foi voltar a reorganizar ali na redemocratização, em 1940, com o fim da ditadura varguista. Então ali começou de novo com o Teatro Negro Experimental, Teatro Experimental Negro, que até nós temos aí um grande nome, que é o Abdias do Nascimento, que foi um dos responsáveis pelo Teatro Experimental Negro. Fizeram várias peças, tiveram destaque dentro do teatro, tinham curso de alfabetização, os cursos populares. Hoje a gente entende que Paulo Freire foi o precursor dos cursinhos populares, né? Mas não, o movimento negro já tinha os cursinhos populares para formar seus próprios negros, para formar a sua intelectualidade negra. Como eu te falei, o negro era proibido de frequentar a escola. Então o movimento ele dava essa oportunidade ao negro de se alfabetizar, de ter a aprendizagem de leitura, para poder se desenvolver dentro da sociedade. Tinha a União dos Homens de Cor em mais de 10 estados do Brasil, cara. Em mais de 10 estados tinha a União dos Homens de Cor, que era outro grupo também responsável por demandas do movimento, demandas da população negra. Então houve muita coisa que a gente não ouve na escola, e isso tem que ser contado pra gente, para que a gente possa saber o que foi o Brasil, o que é o Brasil, e qual a participação do negro dentro da sociedade. Então você está falando aí de todo esse obstáculo, todos esses obstáculos que os negros tiveram. Então, depois que eles começaram a estudar, teve um problema aí, né? Começou a não ser validado, será? O que eles pensavam, o que eles estudavam? Olha, algo que influenciou bastante foi o racismo científico. Houve uma ciência, uma pseudociência, para provar que o negro era inferior, para justificar esse tipo de política. Um filme que eu até indico aí para quem estiver assistindo, chamado O Elo Perdido. O Elo Perdido eles vão mostrar quando eles encontraram os pigmeus lá na África, e falar, porra, é o elo, porque não é nem branco caucasiano e nem é negro africano. Ele é um ser menor, que não, ou seja, a evolução justifica que esse ser é um elo perdido dentro da evolução. Eles mediam o tamanho dos crânios, não. O crânio do caucasiano é o crânio perfeito, tinha dimensões. E o crânio do negro, eles tinham essa ousadia de ficar medindo o crânio para poder justificar. Então, o outro filme que também é bem legal de se ver é o Django Livre, do Tarantino, onde ele, no final, o Leonardo DiCaprio, ele pega um crânio, quando ele vê o Django na mesa, que é a primeira vez que eles viram um negro ali que está livre dentro em cima de um cavalo, né? E pega um crânio e vai falar da inferioridade. Ele é eugenista. Então houve uma sociedade eugenista no Brasil, a sociedade eugenista brasileira, onde tiveram vários componentes da elite, como Monteiro Lobato, que foi, falou ao mundo inteiro que justificava essa questão da eugenia, da superioridade, a partir do darwinismo social, a partir do darwinismo de evolução mesmo. Por que o branco tinha mais condições? Por que o branco era mais inteligente? Não é porque eles tiveram acesso às escolas do negro, não. Não é porque houve um processo de inferiorização, é porque é genética, é coisa do DNA mesmo, do branco é superior. Então muita gente aqui dentro do Brasil, da elite, apoiava isso. Outro fator também que contribuiu foi a questão da democracia racial. Quando Gilberto Freire, um autor que lançou o livro Casa Grande Senzala, ele fala de uma harmonia entre as raças, a mistura das raças índio, negro e branco, onde essa mistura fazia com que o Brasil fosse um país harmônico, o Brasil fosse um país que mostrasse que a miscigenação era o futuro. Mas o que tinha por trás disso? Como a sociedade eugenista ela não conseguiu os seus êxitos como fazer o negro calar, fazer o negro ali como inferior, ela pensou, a gente não pode deixar a sociedade brasileira ser negra, porque tem muito negro aqui, e negro é raça inferior. Eles falavam que negro, se continuasse existindo negro, ia ter uma inferiorização da raça brasileira, ia ter uma dizimação, porque negro era estéril, segundo eles. Esterilizaria a população brasileira.
Então, no Congresso Mundial de Eugenia, em 1911, o João Batista Lacerda, que foi um representante político aqui do Brasil, que foi representar o Brasil lá, falou que até 2012 não existiria mais negro no país. Como fazer isso? Matando? Não tem como. É muito radical. Então é melhor a gente apoiar a miscigenação. O que a gente faz? Vamos trazer o europeu para cá. Então aí vieram os italianos, vieram os japoneses, eles ganharam umas cotas aqui, ganharam terra, ganharam todo o respaldo para que eles pudessem vir. Mesmo pobres, eles seriam a nova classe trabalhadora do Brasil. Ou seja, e nesse processo de trazer o europeu, a raça superior, para cá, ele ia acabar naturalmente se miscigenando com o negro, casando com o negro e embranquecendo. Hoje a gente tem esse resultado. A gente tem muitos negros hoje que tem o cara branco de cabelo black. O cara é claro dos lábios grossos, de traços negroides, né? Tu fala, poxa, esse cara, o que é esse cara? É tanto que ele se define pardo, porque ele não sabe o que é, né? Então, tudo isso influenciou essa questão do racismo estrutural. Em 1950 teve um Congresso Nacional do Negro, dos Homens de Cor, como éramos conhecidos aqui no Brasil, as pessoas de cor, os homens de cor, para poder pensar estratégias de crescimento da população negra, estratégias de resistência. Então a gente sempre estava ali resistindo também. Beleza. Na ditadura militar, houve, na abertura política da década de 70, houve novamente o quê? A abertura para os movimentos sociais se reorganizarem. Porque no golpe militar, de novo, claro, houve essa dispersão do movimento negro, não era permitido. Então, com a abertura política, Abdias do Nascimento era um que foi exilado pela ditadura, retornando em 78 e 79, e se tornou deputado aqui, deputado federal, onde ele lutou para que na redemocratização do país a questão racial fosse posta na Constituição, para ter essa questão da valorização da história, cultura. E teve também o Movimento Negro Unificado, o MNU. Hoje eu sou até professor do cursinho popular deles ali em Goiânia. Então esse MNU ele foi um dos primeiros dentro da redemocratização. E as demandas da Lei 10.639, que hoje a gente aplica dentro da educação, começou ali, no MNU. Dentro disso, nessa junção dos feitos de Abdias, de vários outros representantes negros dentro do Congresso, junto com o Movimento Negro Unificado, dentre outros, a gente tinha demanda por trazer a história da África e dos afro-brasileiros na construção do país, trazer a questão da África como reinados, como uma África que não é só de gente inferior, que antes da invasão europeia era muito mais desenvolvido técnico e tecnologicamente que a Europa. Tinham reinos com saneamento básico, enquanto a Europa jogava morto na rua, fezes na rua. Então, essa demanda por trazer essa história da resistência também dos negros para dentro do currículo escolar também foi tudo ali dentro desse processo de redemocratização. Na Constituição, então, foi ali feito, a partir disso, foi posta a questão racial dentro da Constituição. Em 1995 teve a Marcha do Zumbi, que reivindicava essa questão também de aplicação da lei finalmente, e começou ali mais ou menos no governo Fernando Henrique as primeiras medidas, né, tornando a capoeira como patrimônio material da humanidade, as festas que eram negras, né, foram também postas como patrimônio. Em 2003, no governo petista, no governo Lula, houve a promulgação da Lei 10.639. Só para você ver, tanto que não é nem esquerda nem direita, é uma coisa do movimento. Tanto que não tem partido, é uma luta do movimento. E como é que você vai fazer isso dentro da Química? Como que eu vou trabalhar isso dentro da Química? Primeiro, por que eu pus isso na minha pesquisa de TCC, fui ousada até por ter posto isso, porque eu não achei muita referência, mas eu encontrei motivos e teoria para fazer isso. Por que os negros foram tão trazidos? E não foi qualquer negro, foram específicos de específicos territórios africanos, principalmente os que conheciam sobre técnicas de mineração e técnicas de metalurgia.
Tinha, por exemplo, os negros da Costa da Mina, conhecidos como os negros Mina, que eles tinham uma técnica infalível, coisa milenar, de achar ouro. Os caras sabiam onde perfurar. Eles sabiam como encontrar o minério. Minério de ouro e ferro. Então eles foram muito explorados, trazidos aos montes para cá. Trazidos aos montes, milhões e milhões deles aqui para cá, para poder achar ouro. Né? Dentro daquela perspectiva do Brasil, enquanto naquele período gigantesco de mineração que o Brasil teve. Né? O ciclo do ouro. Então nisso, esses negros eles tinham conhecimentos especializados dentro disso. Por exemplo, a questão da fundição do ferro. Como fundir o ferro? Os negros já manipulavam as técnicas de fundição e metalurgia. São técnicas milenares, datadas de 1200 a.C. A questão da forja do ferro. Eles construíam fornos já que sabiam até a temperatura de fusão do ferro. Como que eles sabiam isso? Olha para você ver quais as técnicas foram trazidas pelos negros africanos. Técnicas de alimentação, como conservação com sal, produção de vinagre, vinho e cerveja, foi trazido pelos negros. A questão da extração, produção e tratamento de minérios, como minério de ferro e ouro. A questão das cerâmicas, porcelanas, questões como técnicas de mumificação, que foi do Egito Antigo, né, comprovadamente negro, tá? O Egito é negro, diferente do que eles mostram nas novelas aí, o Egito foi negro, né? Isso é a pesquisa de Elta Sheikh Diop, e em outra oportunidade posso falar. Então, técnicas avançadas, técnicas que necessitam de conhecimento científico, coisas assim que você pensa, gente, como que pode? Então, por exemplo, a descoberta do fogo foi na África. Como que a gente pode ter certeza disso? Em sítios arqueológicos, em pesquisas arqueológicas, descobriram no Quênia, que coisa da época do Homo erectus, pré-história. Então ali eles descobriram sepulturas feitas de argila vermelha. E pelo grau de adensamento dessa argila, de dureza, elas tinham sido aquecidas a 400 graus Celsius. Por isso que a gente sabe que começou ali a manipulação do fogo. Isso, você abre qualquer livro de química, você vai ver o primeiro capítulo falar sobre a invenção do fogo. Mas ninguém fala de onde saiu, não contextualiza. Não dá esse reforço ao africano. Não mostra essa imagem positiva do africano. Tanto que eu te falei, só fala de escravidão, a imagem negativa. Né? Nunca a imagem positiva. Então a gente tem, por exemplo, o ferro, ele é o 26º elemento da tabela, né? Tabela periódica, ele tem 26 prótons em seu núcleo atômico, massa molar dele ali é aproximadamente 55 gramas por mol. Ele tem uma temperatura de fusão de 1.500 graus Celsius aproximadamente, e uma temperatura de ebulição de 2.800 graus Celsius aproximadamente. O que é a temperatura de fusão? O que é fusão? É quando você transforma no popularzão algo sólido e líquido, né? Eles sabiam fazer fornos e construir utensílios de ferro que passam por processos muito complexos de oxidação e redução, né, para você alcançar o padrão de ferro metálico, para que você possa fazer utensílios com esses ferros, você tem que reduzir de forma direta e indireta, redução direta e indireta, em temperaturas específicas. Eles construíam fornos que chegavam a temperaturas próximas da fusão, onde eles poderiam manipular, eles sabiam. Eles construíam fornos também com minério. Então havia muito conhecimento dentro disso, da questão do ferro principalmente. E outra, você conseguir o ferro, você não encontra o ferro, né? A gente pega um ferro aqui, ferro assim, mas a gente não encontra ele assim. A gente encontra ele dentro de minério, dentro da hematita, dentro da magnetita, ali misturado. São óxidos de ferro que tem na natureza. Você extrair o ferro dentro daquele tanto de substância que tem dentro desse minério, você precisa de técnicas muito complexas, específicas. E os caras encontram nos sítios arqueológicos vários utensílios de ferro utilizados na África. Então, esse conhecimento foi muito explorado dentro do Brasil. Muito explorado. Outra coisa, sabiam de agricultura. Quando os
portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer a questão da cana, né, de açúcar. Por quê? Porque os negros já trabalhavam como escravizados ali, né, nas relações comerciais de Portugal com a África. Ele tinha uma ilhazinha que ficava perto de Portugal ali, onde tinha plantação de cana. Por isso que os negros já trabalhavam nisso, já sabiam, já conheciam. Foi automático. Quando eles descobriram o Brasil, né, que chamava Abya Yala, chamava Brasil, a Abya Yala, quando eles descobriram e falaram, pode trazer, os negros sabem mexer, vamos transformar isso aqui. Depois descobriram os minérios, com esses da costa da mina. Então, o Brasil foi construído em cima da mão de obra negra, africana e afro-brasileira. Suas técnicas complexas de metalurgia, de fundição do ferro, do ouro, de cerâmica, de alimentação, de conservação. Porque é isso que me espanta não ter nos livros, é isso que espanta não ter na escola. A gente fala sobre tudo isso, mas a gente não dá ênfase à historicidade da coisa. A gente não contextualiza. Por isso que a Lei 10.639 é tão importante, porque ela traz essa questão para dentro da sala de aula. Então, o que eu vou fazer? O que eu pretendo fazer, se me for permitido, né? Entrevistar professores de ciências e saber como que eles estão entendendo essa lei, porque essa lei é muito complexa. Isso vai depender da formação da pessoa que está dando a aula. Não tem como a lei ir lá e modificar só porque é lei. É preciso que a pessoa tenha contato com ela e traga para dentro, entenda, traga para dentro. Então eu vou entrevistar para saber como está sendo a formação. Eu passei por um curso de licenciatura em Química onde eu não ouvi falar de nenhum pesquisador negro. Existem vários. Um deles é o water-shake mesmo, que hoje é uma das técnicas mais avançadas de detecção de corpos carbonizados, para você saber quem é o corpo. Ele usa a técnica forense criada por ele. Sabe por que criou essa técnica? Para poder ser aprovada a sua tese de doutorado, onde ele provou que as múmias egípcias eram negras. Ele conseguiu provar, analisando a melanina das múmias. A academia não queria, a academia inglesa, se eu não me engano, ela não queria aceitar a tese dele de jeito nenhum, em 1940. Foi ser aprovada em 1960, depois que ele criou a técnica. Ele falou, olha aí, agora sim está aprovado. Não queriam aceitar de jeito nenhum que o Egito, que as pirâmides foram feitas por gente negra. Então, só você ver, até hoje a ciência não consegue reproduzir a tecnologia das pirâmides do Egito, por exemplo. E o europeu, o ensino eurocentrado e a ideia de Europa superior fala que é alienígena. Eram os deuses astronautas, mas não aceita que foram técnicas africanas, entendeu? Então nós temos muito essa ideia de que os negros não souberam, não puderam, não fizeram nada pela humanidade. E muito daquilo que a gente vê por aí foram os negros que trouxeram. E muito daquilo que a gente experimenta hoje na sociedade nacional, na sociedade brasileira e no mundo, foram os negros e várias outras etnias que trouxeram. Aqui no Brasil ainda tem os indígenas, né? Que a Lei 10.639 ela foi ampliada por outra lei em 2008, se eu não me engano, 11.645, que inclui também a história indígena, para a gente saber qual foi a participação indígena. Porque houve um genocídio indígena também, dizimaram a população indígena, hoje sobrou pouquíssima, e houve um genocídio africano de milhões e milhões, muito mais do que o Holocausto judeu, por exemplo, não desvalorizando o Holocausto, né? Mas a gente estuda o Holocausto, a gente estuda a dor do judeu, mas a dor do africano a gente releva, não, fica de boa. Tanto que o Atlântico é chamado de cemitério. É cemitério. Porque ali no Atlântico muitas pessoas se suicidaram, preferiam se suicidar do que ser submetido. Aí tem gente que fala, poxa, mas teve escravidão lá na África também. Sim, mas nada comparado. Na África tinha escravidão temporária, de um reino pelo outro, uma escravidão muito mais voltada a aproveitar as habilidades como artesão, como professor, do que aqui. Os holandeses chegavam aqui, os europeus, eles ficavam pasmos. Como é muito violento o tratamento que os negros recebem no Brasil. Então foi muito ruim o modo como foi tratado aqui. Por isso que houve tanta resistência. Por isso que o negro não ficou parado. Se ficasse parado, ele sofria muito. Então tudo isso tratado dentro das aulas de química, trazer essas questões para dentro da aula de química, falar do fogo, falar sobre a questão que o fogo é uma técnica de combustão, né? A reação de combustão. Tanto vai falar de combustão, fala sobre a origem do fogo e onde
surgiu qual o povo criou. Isso já ajuda muito, isso já tira essa ideia de inferiorização, de inferioridade da população negra, do homem negro, da pessoa afro-brasileira, né? Então, é dentro dessa perspectiva que eu venho trabalhando. E a UFG aceitou muito bem o meu trabalho. Vou analisar as escolas públicas estaduais de Inhumas. Então, afunilei bastante o meu trabalho para a cidade, porque é onde eu nasci, é onde que eu me reconheço, é o espaço de minha criação, é onde eu me posiciono enquanto ser político, enquanto ser humano. E é com a minha cidade, eu quero contribuir com ela. Claro, vou sofrer resistência, não? Com certeza. Tem muitos professores que não aceitam, professores de história até mesmo não aceitam a questão do racismo. Tanto que a gente vê nas salas de aula a questão dos negros. Eu dei aula em várias periferias aqui da região, pessoas vinham chorando, negros chorando, falou do meu cabelo, ele tá me chamando de macaco, o que eu faço? E eu naquele momento eu falava, gente do céu, olha a responsabilidade que eu tenho perante essa sociedade, como que eu posso ajudar? Aí foi onde eu comecei a ter essa vontade, né? Eu conheci, dei palestras lá no quilombolas Calungas, em Tocantins, e isso modificou muito a minha visão de mundo, de como essas pessoas estão localizadas no mundo, né, na nossa sociedade. Tudo isso influenciou o meu trabalho, né? E hoje eu quero levar isso à frente, pretendo ser um representante, ser referência mesmo. Eu quero mesmo fazer mestrado, doutoramento nessa área, levar essa perspectiva, contribuir. A primeira coisa que eu quero fazer é contribuir para a educação, contribuir para a área da educação científica dentro das relações étnico-raciais. Muito bom. Michel, quero agradecer. Pô, falei pouquinho, cara. Muito obrigado, viu, cara, por toda a sua sabedoria aí, por todo o seu estudo. Acho muito importante o seu trampo. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Sim, eu peço até desculpa se eu falei até demais. Não, relaxa. Se eu me enrolei em alguns pontos, porque é muita informação para muito pouco tempo. Então eu espero até ter uma oportunidade de voltar, retornar algum dia para mostrar os resultados até. Sim. E também eu pretendo aí, eu estou com um projeto de escrever um livro da minha visão e da minha vivência como negro no interior. Quero muito fazer um livro sobre isso, como que eu sou inserido na sociedade enquanto um negro que nasceu numa família branca, que sofreu racismo, e eu quero muito escrever e, quem sabe não lançar ele aqui no seu programa aí. Isso aí, será um prazer. É certo, cara. Uma iniciativa muito boa, e Inhumas precisa disso. Precisa mostrar que tem talentos como você, que é um dos melhores bateristas que eu considero aí, sem puxar seu saco na sua frente. Pergunte pra quem quiser que eu falo mesmo. São um dos melhores bateristas, que precisa ser mostrado. A Inhumas tem muito potencial artístico, cultural, intelectual. Chama o Túlio, chama o Daniel aqui, chama o Flávio, chama essa galera que tá fazendo pesquisa, porque a gente tem potencial para fazer muita coisa. Inhumas é muito rico. Com certeza. E aí, parabéns por esse projeto aí. Valeu mesmo, muito obrigado, viu, Michel? E é isso aí, galera. Vídeo novo toda terça-feira às 7 horas da noite aqui na nossa página do Facebook. Se você gostou, por favor, compartilha, deixa o like, deixa seu comentário aí sobre o que você quer ouvir na próxima entrevista, o que você achou dessa entrevista. E é isso aí, a gente vai se ver bastante esse ano. É nóis, valeu! Fui.